Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje tem uma mensagem bem significativa para nos dizer aqui. E hoje o tema do nosso devocional de hoje é a luta contra a carnalidade. Ontem nós falamos sobre ser seres carnais ou espirituais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta contra a carnalidade, né? E a nossa referência bíblica é 1 Coríntios 3, 2 e 3, que diz o seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, é uma palavra bem profunda, né? Essa pergunta que Paulo faz à comunidade de Coríntios, né? Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Muitas vezes nós queremos analisar a vida segundo o nosso ponto de vista. Nós queremos transformar o nosso ponto de vista na versão final de toda a história. E na busca de transformar o nosso ponto de vista na versão final de cada história, nós acabamos por criar uma própria versão da nossa história. Mas a história não é o que nós vemos, a história é o que de fato acontece. E quando nós queremos ser o protagonista da história, muitas vezes nós criamos um contexto e uma condição existencial dentro daquela história que tira a capacidade da intervenção divina naquela história. E assim foi a análise que Paulo fez à comunidade de Coríntios. Eles queriam ser o protagonista da história. Eles queriam estar à frente das ações, estar à frente do legado ali, estar à frente da construção da igreja ali. Porém, nesse ímpeto de querer fazer as coisas por si só, eles esqueceram que não é o que eu faço, e sim a maneira como eu faço. E isso foi o alerta que Paulo levou para eles. Vocês fazem o que tem que ser feito, mas não da maneira como tem que ser feito. Porque no ímpeto de fazer, de construir a igreja, de levar a palavra, vocês estão deixando muita destruição pelo caminho. Existem contendas no meio de vocês, existem superficialidades no meio de vocês, né? E isso impede com que o agir de Deus seja profundo em qualquer situação. Isso impede com que o agir de Deus seja profundo em qualquer relação. E é mais ou menos nesse contexto que eu acredito que a nossa vida de hoje ela precisa trabalhar. Muitas vezes a nossa luta espiritual é como se fosse um cabo de guerra. Já parou para se questionar sobre isso? Parece que você está num cabo de guerra entre no meu eu espiritual, outros momentos eu estou no meu eu carnal, satisfazendo os desejos da carne, frequentando lugares que trazem satisfação para a carne, conversando e me relacionando e entrando na frequência de pessoas que só querem saber dos desejos da carne. Mas em outros momentos eu estou firme na minha igreja, eu estou firme na oração, eu estou frequentando e me relacionando e entrando na frequência de pessoas que estão ali firme em oração, estão firme no reino, e estou trabalhando na obra por meio de algum ministério. Mas em outros momentos eu retomo a minha antiga crença e começo a tudo de novo, né? O nosso chamado é para o Espírito, querido. A nossa vida ela é carnal. E isso faz com que nós vivamos nesse cabo de guerra o tempo todo. Mas nós precisamos entender muito profundamente sobre isso, para que o nosso posicionamento ele seja sincero, o nosso posicionamento seja de uma forma decidida e a nossa entrega seja profunda, a ponto de transformar realidades. Porque a sua transformação
gera transformações adicionais. Porque quando a gente muda, tudo muda à nossa volta, certo? E nós, para isso, vamos ter que muitas vezes fazer aquilo que não é do nosso agrado, né? Aquilo que não agrada a nossa carne, para que nós possamos aumentar a nossa conexão com Deus pelo nosso espiritual. Nós vamos ter que trabalhar na obra do reino. Nós vamos ter que frequentar ambientes com pessoas que estejam interessadas na obra do reino e estejam comprometidas com a obra do reino, né? A vida espiritual, ela requer uma entrega muito maior. Ela requer decisões muito mais pesadas a serem tomadas. Ela requer disciplina, porque é uma vida de constância o tempo todo, né? Ela requer disposição. Ela requer muito de si. Da mesma forma que a vida carnal também requer. E é por isso que são estilos de vida conflitantes. Não tem como você estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E é por isso que isso se transforma num cabo de guerra para você, né? Mas a energia que você investe no estilo de vida do céu, um estilo de vida espiritualizado, um estilo de vida de comunhão e conexão com Jesus, né? Ele conflita com o estilo de vida carnal, né? Porque eles são totalmente incompatíveis, né? E é por isso que o posicionamento ele se faz extremamente necessário. E é por isso que saber dos seus valores, ter uma ciência, uma noção clara acerca de onde você quer chegar para a tua vida, acerca de quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, quais são os alvos que você pretende alcançar, é extremamente importante nessa caminhada, né? E uma vida com Jesus, ela fica muito mais fácil de ser seguida quando as nossas metas, elas são claras, elas são atingíveis e existe um plano para caminhar até elas, né? Olha o que o profeta Abacuque fala em relação à visão positiva, clara, de futuro, metas claras e plano de ação para chegar até ela. Ele diz o seguinte: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até aquele que vai correndo e passa lá longe. Você tem clareza acerca do que você quer para a tua vida, querido? Você tem clareza acerca de onde você almeja chegar para a tua vida? Você tem clareza acerca de quais são os caminhos que você precisa percorrer, os objetivos que você para chegar nos objetivos que você almeja? Quais são os obstáculos que você vai enfrentar nessa caminhada? E de que forma você precisa se preparar para chegar até lá? Porque a preparação, ela sempre vai ser proporcional ao tamanho do objetivo que você tem para a tua vida. O quanto você tem se preparado vai dizer aonde você tem capacidade de chegar, né? E se você não tem clareza acerca do caminho que precisa percorrer para chegar nos seus objetivos, consequentemente, você padece de falta de conhecimento, falta de clareza, falta de preparação para chegar no seu alvo, tá? E com a vida espiritual, você precisa ter certeza dessa entrega, porque é uma entrega que é muito mais do que uma decisão. Ela é um estilo de vida que você vai passar a adotar a partir de agora. Você vai frequentar ambientes em que você vai chamar de família, né? A igreja, ela não é só um lugar para frequentar, ela é uma família para pertencer. A igreja não é só um lugar de fazer doação, ela é um lugar, é uma preparação, é uma reunião de pessoas e recursos para investir em grandes obras. Porque ninguém faz nada grande sozinho, e se está fazendo sozinho é porque não é grande, já dizia nosso pastor Carlito. E é dessa forma que nós precisamos olhar para o reino de Deus. É dessa forma que você precisa olhar para a tua vida espiritual. É dessa forma que você precisa olhar para as decisões que você tem tomado. Consequentemente, se fazer essa pergunta que Paulo fez à comunidade de Coríntios o tempo todo. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quantas vezes nós optamos pela divisão, pela contenda, pela briga, pela separação, pelo afastamento, quando nós devíamos
perdoar, devíamos amenizar, apaziguar, devíamos muitas vezes dar para poder receber, muitas vezes entregar algo em torno da pacificação de uma situação, a ponto de mais à frente poder levar um testemunho de aprendizado acerca daquilo. Então é exatamente sobre isso que nós precisamos nos questionar hoje. O quanto que o nosso envolvimento, o quanto que a nossa decisão, o quanto que a nossa entrega, o quanto que o nosso posicionamento, ele está se fazendo presente na nossa vida, a ponto de fazer com que esse cabo de guerra para o lado espiritual, ele seja vitorioso e nós possamos nos doar para a obra do reino de Deus o tempo todo. O quanto que nós estamos vivenciando o reino, o quanto que o nosso testemunho tem aproximado o coração das pessoas do coração de Deus, o quanto que a nossa intervenção social tem aprofundado o conhecimento acerca do amor de Deus nesse mundo. Se as respostas para essas perguntas elas foram negativas, nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos trabalhar mais em nós, nós precisamos nos amar primeiro, a ponto de preencher o nosso vazio interno, superar as nossas rejeições, superar todos os obstáculos que nos impedem de agir na direção correta. Porque quando nós fazemos a coisa certa, na intensidade certa, pelo tempo suficientemente necessário, nós criamos o poder de transformar qualquer coisa nesse mundo. E é exatamente esse o convite que eu venho fazer para você. Porque cada um só vive a vida que tolera. Você tem tolerado a vida que você está levando? Se a resposta for não, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tem os nossos contatos. Vem fazer parte dessa frequência. Vem fazer parte dessa comunidade que se reúne para fazer o bem. Dessa comunidade que não é só um lugar para você frequentar, e sim uma família para você pertencer. Onde nós investimos no ser humano o tempo todo. Nós investimos nas emoções certas do ser humano para que a sua espiritualidade possa ser aprofundada com Deus cada vez mais. E é esse o convite que eu tenho para te fazer hoje. Que a tua luta contra a carnalidade seja vencida pelo aprofundamento da tua espiritualidade. Certo, turma? E que cada vez mais você tenha uma visão clara acerca de onde você quer chegar, acerca de como você precisa chegar e acerca do que tem que ser feito para que você chegue lá de uma maneira inteira, íntegra e possa usufruir do resultado dessa tua caminhada. Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!